Paz do Senhor, amados. Vamos começar nosso culto de hoje. Abra sua Bíblia em Salmo 61. Salmo 61 fala da confiança em Deus que Davi tinha, o seu refúgio. Todos abriram? Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amém? Que a nossa confiança possa estar no Senhor a cada dia, como Davi fala aqui. Amém? Senhor, nós queremos, ó Pai, nesta noite, que a nossa confiança seja firmada em Ti. Te pedimos que o Senhor nos ajude para que a nossa confiança seja firmada, estruturada no Senhor. Para que, ó Pai, no dia mau nós possamos ter ciência de que o Senhor realmente é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. E que mesmo que muitas vezes achemos que o Senhor não está nos ouvindo, ainda assim, o Senhor ouve cada lágrima caindo, cada choro, cada palavra não pronunciada por nossos lábios, ainda assim o Senhor ouve. Que, ó Pai, o Senhor possa aquietar os nossos corações, porque a nossa confiança depende de Ti e está em Ti. Amém. Amém. O Senhor ouve as nossas orações todo o tempo. Há um período que parece que o Senhor está em silêncio, né? Mas Ele não está. Vamos ficar de pé. Ele nos ouve em todo o tempo. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele fica em silêncio, hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pros que nele confia, caminha contigo de noite a de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
que precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele fica em silêncio, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confia, caminha contigo de noite a de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Continue com seus olhos fechados, igreja. Esse louvor que nós acabamos aqui de declarar, ele fala que o Senhor vai à frente das nossas batalhas. O Senhor vai à frente das nossas guerras, das nossas lutas. Por isso eu queria que nesse momento, você, com seus olhos fechados agora, você sabe quais são as suas batalhas, você sabe quais são as suas guerras. E que nós aqui agora possamos juntos levantar as nossas vozes e pudéssemos entrar em oração pelas nossas famílias, pelas nossas casas, por tudo aquilo que você tem buscado de Deus, que você nesse momento agora concentrasse a sua vida no seu momento de oração ao Senhor, que você não ficasse com sua boca fechada, mas que você orasse a Deus. E o seu irmão, a sua irmã do seu lado também vai fazer a mesma coisa. Por isso não se preocupe com a vida dessa pessoa que está do seu lado. Mas agora é um momento seu. Nós vamos juntos aqui clamar ao Senhor. Nós vamos aqui juntos declarar que como a palavra do Senhor, como esse louvor disse, com muito louvor, Ele vai à frente, Ele vai guerreando por nós. Por isso agora, comece a guerrear essa batalha em oração. Comece a clamar a Deus que Ele vai vir ao seu encontro, Ele vai vir ao seu auxílio nesse momento, e vai abrir as portas que estão fechadas, vai quebrar as correntes que muitas vezes estão impedindo você de receber a graça do Senhor. Pai querido, nesse momento, nós queremos juntos aqui, ó Deus, com esses amados irmãos que saíram das suas casas e puderam estar aqui nesta noite. Hoje é uma noite onde nós vamos celebrar a nossa vitória, nós vamos aqui juntos, ó Deus, estarmos
cantando como nós já fizemos, e também orando agora nesse momento, ouvindo a sua palavra, Deus, ofertando, Senhor Deus, e buscando a tua face através da oração, ó Pai. Por isso, nesse momento, que cada palavra que sai dos nossos lábios, sejam palavras, ó Pai, de oração, de clamor, que vai chegar ao trono da glória, e assim o Senhor trará a sua graça, o teu poder, a manifestação do teu Espírito Santo sobre essas vidas que estão aqui hoje, sobre essas famílias que estão aqui representadas, ó Pai. Eu não sei o que elas estão vivendo, quais são os seus problemas que elas estão enfrentando, mas a sua misericórdia nos alcança, Senhor Deus. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que cura, e por isso nesse momento nós clamamos, ó Pai, nós buscamos a tua presença, Senhor Deus, e declaramos, ó Pai, que nós somos dependentes de ti, nós buscamos a tua presença, Senhor Deus, nos rendemos a ti, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, e buscamos a tua face, ó Deus. Libera da tua graça e do teu amor sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Levanta sua mão bem alto e declara juntamente comigo, fala: Senhor, eu creio que tu és o Deus Todo-Poderoso, e nesta noite o Senhor já ouviu a nossa oração, o nosso clamor. Libera, Senhor Deus, a tua palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Que haja, Senhor, bênçãos, cura, salvação. Que o seu suprimento venha sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos, nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, queridos. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Claro, a gente sabe que Deus é mais importante e Ele está aqui hoje. Assim a palavra do Senhor nos traz essa certeza, mas você está aqui hoje, amém? E é motivo de alegria começarmos o final de semana já buscando a presença do Senhor, né? Ali, claro, já tivemos aí durante a semana a reunião de oração aqui junto com as irmãs, e eu quero incentivar você a separar um tempo para você orar a Deus. Se você puder estar aqui no templo, melhor ainda, né? Porque é um tempo de oração, onde nós estamos colocando a nossa vida diante do Senhor. Da mesma forma que o meu corpo precisa ser alimentado fisicamente, o meu corpo espiritual também precisa ser alimentado. E a oração é uma forma de nós nos conectarmos com o Senhor e assim nós sermos alimentados pela presença do Senhor, amém? Então toda terça-feira nós estamos aqui orando, né? A oração é a chave do avivamento. Tem um livro que nos ensina a respeito disso, que a oração é o princípio de tudo. Se nós queremos ver o mover, o agir de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, né? Aqui em Jaú, nós precisamos orar. A oração é o começo, é o meio e é o fim. Ou seja, a oração é a parte importante, né, da nossa vida. Assim como esse prédio só está firme porque existe um alicerce. E você está aqui dentro porque você confia que não vai cair. Amém? Porque tem um alicerce, você não vê, mas ele está sustentando essa construção. E o alicerce da nossa vida é a nossa vida de oração. É quando nós vamos aos pés do Senhor e nos rendemos a Ele, e nos colocamos diante do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos nesse momento meditar rapidamente na palavra do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses é uma das cartas que Paulo escreveu. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Eu vou ler
Eu vou começar a ler do primeiro versículo, para que você entenda o que Paulo queria dizer para essa igreja, e assim nós podemos também tomar como exemplo ou como ensinamento para as nossas vidas, né? Colossenses capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, do reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Até vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Até aqui eu vou ler, queridos. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos aqui, cultuando ao Senhor. E agora, Senhor amado, nós estamos diante da sua presença, sentados na mesa para recebermos esse alimento, Pai.
tão precioso, tão importante, Pai, que é a palavra do Senhor. Nos ensina, Pai, nos renova e nos fortaleça nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Daqui a algum tempo, provavelmente vocês vão se livrar das máscaras, né, irmãos? Há tanto tempo estamos aí, né? O nosso governador já liberou para o lugar espaços abertos, né? Mas quem sabe daqui a algum tempo libera também para a igreja, né, e todos os ambientes, lugares fechados. É claro, amados, a gente vai manter um certo distanciamento. Vocês podem perceber que eu já dei uma diminuída um pouquinho nas cadeiras, posicionei um pouquinho mais próximo uma da outra, mas a gente vai continuar usando o álcool em gel, né, porque é importante, e isso faz parte, né, desse novo convívio. Mas, queridos, o que eu quero nessa noite falar com você, Paulo escrevendo essa carta para essa igreja, inclusive esses dias atrás eu preguei algo sobre alguns versículos aqui sobre esse mesmo texto, e é interessante quando a gente olha para a palavra, e o mesmo texto nos traz algumas verdades, né, interessantes. O mesmo texto que eu preguei alguns dias atrás, estou agora aqui também, novamente lendo ele, mas eu quero que você entenda de uma forma um pouquinho diferente. Paulo, a gente entende que foi aquele que abriu as portas do evangelho para os gentios. Pedro até pregou para alguns gentios, mas aquele que mais pregou para os gentios foi o apóstolo Paulo. E essa igreja de Colosso era formada por pessoas que não eram judeus, mas que vieram a se converter porque ouviram falar do evangelho. Assim como nós não somos judeus, mas pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, Jesus morreu por todos, não só pelos judeus, morreu também pelos brasileiros, amém? Esse amém de brasileiro foi muito fraquinho, né? O Senhor morreu pelos brasileiros também, amém, igreja? Amados, isso é tremendo. Jesus não morreu só para os judeus, e somos privilegiados, porque a graça de Deus se estendeu para nós. E Paulo, escrevendo essa carta para aquela igreja, ele fala sobre isso, ele faz essa referência a respeito dessa igreja, que estava trazendo alegria ao seu coração. Mas eu quero que você preste atenção, quando, por exemplo, ele diz no versículo 26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O mistério que esteve oculto durante um bom tempo. Que mistério é esse? Né? Que mistério seria esse que Paulo está dizendo? Amados, se nós formos olhar para a Bíblia ela tem uma única pessoa que é importante. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus é o centro da palavra de Deus. Então, esse grande mistério é o Senhor Jesus. Porque quando Deus, falando com Adão e Eva, ele já se referiu a respeito de Jesus lá no livro de Gênesis. Mas, amados, quando a gente começa a discorrer pela palavra, a gente percebe que a grande maioria das pessoas não entendia a respeito de Jesus Cristo. Inclusive, quando Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, né? Precisamente 2022 anos atrás, quando Jesus passou por essa terra, né? Ele foi confundido pelas pessoas. Alguns diziam que ele era João Batista que tinha ressuscitado. Outros diziam que ele era Elias. Outros diziam que ele era um profeta. Mas ninguém entendia realmente quem era aquele homem misterioso, que tinha uma palavra especial, que tocava no coração daquelas pessoas, alguém que tinha poder para curar o enfermo, alguém que tinha poder para expulsar os demônios, alguém que tinha poder para acalmar o mar. Era uma pessoa diferenciada de todas as demais que conviveram naquela época. Então a maioria das pessoas não entenderam
Quem era esse homem tão misterioso? Os próprios discípulos, quando estão no barco com Jesus, no meio da tempestade, Jesus acalma a tempestade, e eles viram um para o outro e perguntam: quem é este homem que até o mar lhe obedece? Nem mesmo os discípulos que estavam caminhando com Jesus, não sabia realmente saber, ou melhor, e decifrar quem era Jesus Cristo. Tamanho era o mistério que existia por trás de Jesus. Mas todo esse mistério, ele foi revelado através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, amém? Todo esse mistério foi descortinado naquele dia, quando Jesus foi para a cruz, e ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Esse mistério foi revelado, amém? E a partir daquele momento, as pessoas começaram a entender. É claro que para que nós possamos entender, nós precisamos procurar, né? O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala assim, que para algumas pessoas é loucura o evangelho da cruz. Quando nós falamos de Jesus para algumas pessoas, elas nos tratam como pessoas doidas, loucas, né? Eles nos tratam como alguém que está fora do seu sentido. Amados, porque na realidade, Jesus, nós só vamos entender, não é através da letra, do conhecimento natural. Jesus nós vamos entender quando nós aceitamos o que Ele fez por nós. A partir dali é que esse mistério está sendo revelado para nós. Então quando Paulo escreve para aquela igreja, ele fala sobre esse mistério. E ele diz assim: no versículo 27, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. A gloriosa riqueza desse mistério. Aí ele completa a expressão, que é Cristo em vocês, ou como algumas versões diz, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o grande mistério que as pessoas precisam entender e compreender. Mas quando nós queremos entender esse mistério pela nossa capacidade intelectual, nós não vamos entender. Nós não vamos entender. Esses dias meu filho chegou da escola e começou a contar alguns fatos que aconteceram na escola. E todo dia tem uma novidade. A escola está ficando um lugar meio que estranho, amados. Eu não sei quem tem filho na escola. Cada dia, e os meus filhos são adolescentes. Você imagina uma classe cheia de adolescentes, curiosos para querer descobrir as coisas. Então você logo imagina, todo dia tem uma novidade, todo dia eles chegam contando uma novidade. E esses dias, eu acho que foi, não sei se foi no Dia Internacional da Mulher, ou se foi um dia antes, não sei quando foi, saiu uma discussão lá a respeito de algumas coisas, e o meu filho levantou e disse: eu não concordo com isso, porque lá na minha família, meu pai é pastor, e na igreja que nós vamos, a Bíblia ensina assim, assim, assim. Sabe o que a professora virou para ele e disse? A professora disse assim: seu pai deve estar enganado, essa Bíblia aí precisa ser atualizada. Foi desse jeito que ela respondeu para ele. Foi desse jeito, irmãos. Ou seja, a palavra de Deus é loucura para essas pessoas. A que ponto que nós estamos chegando, né? Percebe, queridos, o que está acontecendo? Mas, amados, é tão fascinante quando eu olho para a Bíblia, e aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa carta para aquela igreja, ele fala assim: a ele quis Deus dar a conhecer. Deus abriu esse baú que continha algo tão precioso, tão misterioso. Ele abriu isso não só para os judeus,
Quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que Jesus primeiramente veio para a sua nação, para os judeus. Por isso, queridos, eu olho para o livro de Apocalipse e eu entendo que Deus tem algo especial para a nação dos judeus. Deus tem algo especial para aquela nação. Tanto que ninguém tem coragem, de entrar numa guerra, numa batalha contra, somente entre os irmãos lá, os muçulmanos e os israelitas. Eles têm lá as suas rixas, que vêm desde da época lá, quando Ismael e Isaac, o problema aconteceu lá atrás, mas ninguém se mete nessa briga, porque sabe, queridos, que esse povo tem a marca de Deus neles, então Deus tem algo especial para eles. Mas eu me sinto também privilegiado de saber que Deus também olhou para nós gentios, e Ele também tem algo especial para nós. Esse mistério, esse grande mistério que nos foi revelado através de Jesus Cristo, a maior revelação do reino de Deus. Quando Jesus, ou até mesmo João Batista esteve aqui, qual era o tema principal da pregação desses dois homens? O tema principal que eles ministravam era: é chegado a vós o reino de Deus. Foi esse o ênfase na mensagem, tanto de João Batista, como do próprio Senhor Jesus Cristo. Era essa a ênfase da mensagem: é chegado agora a vós o reino de Deus. E sabe, amados, quando eu olho para a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, eu aconselho você a ler os evangelhos. Se você puder, leia todos eles. Comece lendo em Mateus e vai até João, volta novamente em Mateus, analise os detalhes, porque você vai começar a entender essa missão de Jesus Cristo. E a maior revelação do reino de Deus é o mistério que esteve oculto por séculos, mas que através de Jesus nos foi revelado. Amém? Através de Jesus, isso foi ali para nós. Cristo é a maior revelação de todas as coisas. E através dessa revelação eu passo a ter esse relacionamento com esse Jesus Cristo maravilhoso, tremendo. Eu passo a conhecê-lo de forma mais próxima e a ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. Eu passo a me relacionar com Deus através de Jesus Cristo. Agora, esse relacionamento entre nós e Deus, ele tem 3 aspectos interessantes. Primeiro de tudo, amados, presta atenção: Deus é por você. Amém? Essa revelação, esse mistério que nós encontramos na palavra, através de Jesus Cristo, é saber que Deus é por nós. Romanos capítulo 8, versículo 31 fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada neste mundo pode se levantar contra aquele que tem a marca da promessa, aquele que é escolhido pelo Senhor, aquele que foi resgatado, aquele que recebeu a revelação desse mistério tão importante que é Jesus Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Deus é por você. Segundo, Deus está com você. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: Deus está com você. Amados, isto garante a nós um companheirismo, saber que Cristo, Ele não te abandona, Ele está com você, mesmo que você esteja só no sentido natural, as pessoas te abandonam, Jesus não te abandona, Ele está com você. E terceiro, Deus está
em você através de Jesus Cristo. Glória a Deus! Deus está em você através de Jesus Cristo. Esse mistério, ele fez com que tudo isso passasse a ser real e verdadeiro na minha vida e na sua vida. Que coisa maravilhosa, queridos, quando nós experimentamos isso. Ou seja, Deus está em nós. O fato de Deus estar em nós faz a grande diferença através de Jesus. Esta palavra diferença significa que não é igual, é uma palavra contemporânea, peculiar, particular de uma pessoa. Ou seja, o fato de Deus, através de Jesus Cristo, estar em nós, é a grande diferença de todas as coisas desse mundo. É isso que me faz diferente de todos o restante dos seres humanos, aqueles que não têm Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. Agora, amados, como que nós podemos ser diferentes? Como que eu e você, tendo essa revelação a respeito desse mistério, como eu e você podemos ser diferentes? Sabe como, queridos? Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu não posso pensar da mesma forma que o mundo pensa. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, fala que nós precisamos renovar a nossa mente. E nós não podemos nos conformar com este mundo. Eu não posso deixar que a maneira de pensar do mundo possa contaminar a minha mente. Não posso permitir isso. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso pensar de forma diferente. Eu preciso falar de forma diferente. Amém? Amém, cristãos? Eu preciso falar de forma diferente. O meu linguajar não pode ser igual ao que o mundo fala. Não pode. Porque nós temos a revelação desse mistério, que é Jesus Cristo, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. As minhas palavras precisam ser de acordo com a palavra de Deus. Então, o meu falar, é interessante que quando Jesus foi preso, e os discípulos que estavam com ele fugiram. Só que Pedro ficou seguindo Jesus de longe, observando o que iria acontecer com Jesus. E quando levaram Jesus lá para o lugar onde estavam as autoridades, ele ficou de longe, ele parou ali numa rodinha onde estavam algumas pessoas próximo de uma fogueira, e ele se assentou ali. Alguém virou para ele e disse assim: você era um deles. Eu não. Aí ele saiu dali e andou mais um pouquinho, foi lá e parou num outro lugar. E novamente alguém virou para ele e disse assim: você estava com Jesus. Ele novamente negou: eu não estava com ele. Pela terceira vez, novamente ele foi e parou novamente num grupinho de pessoas. E alguém no meio daquele grupo de pessoas disse assim: você era um deles, a sua maneira de falar te denuncia. As palavras que Pedro dizia, a maneira dele falar, identificava ele como alguém que estava com Jesus. Você consegue entender isso, queridos? O seu falar vai identificar você como alguém que serve a Deus. As palavras que saem da sua boca, elas vão identificar você como um cristão. Ou seja, é assim que nós vamos ser diferentes desse mundo. Precisamos agir de forma diferente, porque Deus está em você, e você tem a força do Senhor atuando sobre a sua vida. Eu preciso agir de forma diferente. Tem um livro que diz assim: o que faria Jesus em meus passos? Ou seja, como Jesus agiria em certas situações na minha vida? É uma pergunta que eu preciso fazer todos os dias da minha vida.
Em determinadas situações, quando eu vou tomar uma decisão, eu preciso fazer essa pergunta para mim: o que faria Jesus nessa hora? Qual seria a sua reação? Talvez se nós estivéssemos no lugar de Jesus, quando ele estava no jardim de Getsêmani, bem provável que a grande maioria de nós iríamos falar: eu não vou ser preso, porque o meu Pai é o Deus Todo-Poderoso, e Ele pode mandar uma legião de anjos e vai destruir todos vocês. Inclusive Jesus falou isso, mas Ele não utilizou desse artifício, Ele não agiu dessa forma. Quantos de nós agiríamos da mesma maneira, ou provavelmente iríamos agir completamente diferente da maneira que Jesus agiu? Precisamos agir de forma diferente, queridos, porque Deus está em nós. Um grande exemplo, os discípulos, depois do Pentecostes. É interessante, esses mesmos discípulos que fugiram quando Jesus foi preso, agora eles eram completamente diferentes. Eles ficaram ali o tempo que o Senhor mandou eles permanecer em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido com o poder de Deus. E eles obedeceram. E eles permaneceram lá até o dia que eles foram revestidos. E a partir daquele dia, quando Pedro pregou o evangelho, 3.000 pessoas se converteu. Houve um grande alvoroço ali, e a igreja começou a crescer. Em Atos capítulo 2 fala exatamente isso, que o Senhor acrescentava as pessoas, porque eles viam algo diferente naqueles homens. Eles viam a maneira deles falar, a maneira deles agir era diferente, e isso chamou a atenção deles. Por quê, queridos? Porque aqueles homens, eles receberam essa revelação do mistério que esteve oculto por anos, mas foi revelado a eles. E a partir daquele momento, eles foram completamente transformados. E amados, é isso que precisa acontecer a cada dia com a igreja. Eu falei aqui, o nosso presidente disse que o Brasil daqui a 10 anos terá a grande maioria de cristão. 40% da população brasileira será cristão. Então tem um trabalho muito grande para ser feito. Tem muitas pessoas que precisam descobrir esse mistério. Muitas pessoas. E da mesma forma que Paulo escreveu para aquela igreja, né, falando a respeito de como Deus agia naquela igreja, e que as pessoas eram atraídas, eram influenciadas por aquela igreja. Eu espero, queridos, e eu quero viver esse tempo aqui juntamente com vocês, que nós também possamos ser grandes pessoas que vão levar essa influência para as pessoas, e elas vão também poder receber essa revelação desse mistério que esteve oculto durante séculos, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Que as pessoas à nossa volta, elas possam ver Cristo na nossa vida. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, a fechar os seus olhos. Como eu disse, essa palavra é apenas uma reflexão, mas eu espero que você possa ter entendido o recado de Deus para nós nessa noite. O recado do Senhor para nós nessa noite é exatamente a maior revelação do reino de Deus, é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a maior revelação que aquela igreja recebeu, e que nós também somos privilegiados e também temos recebido essa revelação, porque Jesus está nesse lugar, porque Jesus tem nos abençoado, porque Jesus tem nos guardado, porque Jesus tem nos protegido, porque o Senhor tem nos conduzido a cada dia.
o Senhor tem nos dado graça para vencer todos os obstáculos. Feche seus olhos e ore a Deus nesse momento. Pai Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, por esse momento único e verdadeiro, de estar aqui, ó Pai, juntamente com esses amados irmãos aqui, ó Deus, cultuando ao Senhor, como nós fizemos cantando, adorando ao Senhor, ó Pai, e ali, meu Deus, nós estivemos na Tua presença e agora, ouvindo essa mensagem, sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, nos ensina essa verdade, nos conduza, Senhor Deus, a experimentar a cada dia a Tua palavra, a sermos impactados por ela, a sermos dirigidos pelo Teu Espírito Santo, a sermos conduzidos, ó Pai, e que nós possamos receber essa revelação tão especial do Senhor, que nós possamos entender, ó Pai, todo o seu sacrifício, tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, aquilo que o Senhor conquistou por nós, ó Pai, que como nós vimos aqui, ó Deus amado, esse mistério que esteve oculto durante anos e anos e anos, mas que através de Jesus Cristo nós recebemos essa revelação, que é Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo sendo revelado em nossas vidas, em nosso coração, Cristo nascendo, ó Pai, em nossas vidas, e as pessoas recebendo também essa revelação através das nossas vidas. Senhor, meu Deus, sela esta palavra nos nossos corações, que nós possamos frutificá-la, Pai, para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levanta sua mão e declara: Senhor, nesta noite eu recebo esta palavra sobre a minha vida, tomo posse dela, porque, meu Deus, esse mistério foi revelado ao meu coração, e eu tenho o privilégio de ter Jesus como Senhor da minha vida, e que assim, ó Deus, outras pessoas também recebam essa revelação, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, queridos. Nós vamos ofertar ao Senhor antes de nós orarmos, né? Eu vou só lembrar de um texto da Bíblia, onde Jesus, em certa ocasião, ele estava ali no templo, próximo ao gasofilácio, e lá as pessoas, num determinado momento da reunião, eles começaram a levar as suas ofertas até o gasofilácio, né? A gente por muito tempo utilizamos o gasofilácio, mas devido à pandemia nós mudamos, né? E colocamos a salva e permanecemos dessa mesma forma. Mas Jesus estava lá, próximo àquele lugar. E as pessoas se dirigiam para aquele lugar para entregar as suas ofertas. E o Senhor ficou observando ali. E de repente uma senhora, a Bíblia não fala quem era essa mulher, não cita a sua idade, né? Se ela era mãe ou avó de alguém, ou sei lá, parente de algum dos discípulos, não fala nada sobre ela. Apenas um detalhe muito importante: Jesus observou aquela mulher colocar algumas moedinhas ali naquele gasofilácio, e ele virou para os discípulos e disse: essa mulher deu a maior oferta. Eu fico assim imaginando a maneira que aqueles homens olharam para Jesus. Como assim, Jesus? Essa mulher, ela só colocou algumas moedinhas, e as outras pessoas colocaram grandes quantias aqui no gasofilácio. E aí Jesus foi bem claro e objetivo na sua colocação. Ela deu o que ela tinha de mais precioso, eles deram o que lhes sobrava. É muito profundo o que Jesus disse. Eu não sei qual foi a reação daqueles homens, eu não sei como que eles reagiram, mas eu imagino, queridos, que eles ficaram sem palavras quando Jesus disse aquilo. Mas é importante nós prestarmos uma atenção nesse fato. Isso não significa que eu vou dar apenas as minhas moedinhas para o Senhor, não é isso. Jesus deixou bem claro, ela deu o seu melhor. O que ela tinha, ela deu para o Senhor, o seu melhor.
Amados, nós precisamos aprender a entregar ao Senhor algo de valor. Algo de valor. Eu falei aqui na semana que passou sobre Caim e Abel. É bem representativa a situação. Caim foi lá e pegou qualquer coisa da sua plantação e levou para o Senhor. Enquanto que Abel escolheu a melhor cria, o primogênito, e levou para o Senhor. É diferente. Da mesma forma, queridos, essa mulher, a única coisa que ela tinha foi aquelas moedinhas. Ela foi movida naquele momento a entregar ao Senhor. E nós precisamos ter corações prontos a obedecer ao Senhor. Corações dispostos a sermos fiéis a Deus. Fiéis ao Senhor. Assim como essa mulher. E tantas outras pessoas que nós olhamos para a palavra do Senhor e descobrimos que elas eram pessoas fiéis a Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar você a se colocar de pé. Você vai pegar a sua oferta, o seu dízimo aí. Você vai pegar na sua mão. Nós vamos orar. Depois os irmãos vão estar passando, recolhendo. Você vai entregar a sua oferta. Nesse momento, agora vamos orar. Pai querido, agora, Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade. Nós já ouvimos a Sua mensagem, nós já cantamos. E agora nós queremos entregar ao Senhor a nossa oferta, os nossos dízimos. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha consagrá-los, ó Deus. Multiplicando sobre a vida, sobre as famílias, sobre esta igreja, meu Deus. Que nós possamos receber de Ti cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você vai ter a oportunidade de entregar aí a sua oferta, o seu dízimo. Depois você pode se assentar, né? Aleluia, glória a Deus. Amém. Nós vamos agora orar, né? Pelos pedidos. Eu não sei se você tem algum pedido especial, provavelmente todos nós temos as nossas necessidades, né? Você vai colocar diante de Deus. Aqui sobre essa mesa tem aqui alguns documentos, tem chaves, tem remédio, né? E é importante, se você sentir no coração, você pode colocar objetos sobre essa mesa e nós vamos estar orando. Mas você também pode apresentar a sua oração agora, o seu pedido diante de Deus. Se for para uma família, que você coloque diante do Senhor. Eu aqui tenho incentivado os irmãos na terça-feira a orar pelas nossas igrejas, né? A igreja missionária. Nós não estamos só aqui em Jaú, nós temos em vários lugares do Brasil, né? Só no estado de São Paulo a gente tem igreja aqui, Pederneiras, Rio Claro, Araraquara, Franca, Sertãozinho, Pontal, Votuporanga. São igrejas que fazem parte do nosso distrito. E é importante que você ore por esses pastores que estão nesses lugares, né? Que eles sejam capacitados, renovados e fortalecidos nesse tempo que nós estamos vivendo, amém? E não só aqui, mas em todos os outros lugares, né? Que você coloque esses irmãos nas mãos do Senhor. A nossa cidade, nós estamos vendo a cidade passar por um momento tão difícil, amados, né? Precisamos orar pela nossa cidade. Vamos ficar de pé então agora e vamos orar nesse momento por todos esses pedidos e aqui por esses objetos representando algumas pessoas. Pai amado, agora, Senhor, nós queremos levantar as nossas vozes em oração, ó Deus. Ó Pai, clamando ao Senhor pela sua misericórdia, meu Deus, nesse momento, Pai. Meu Deus, é um momento de oração, de busca pela sua presença. Que o Senhor, meu Deus, possa alcançar cada pessoa, meu Deus, que está sendo apresentada a Ti nesse momento, seja através desses objetos que estão aqui sobre essa mesa, meu Deus, pessoas que precisam de um trabalho, que o Senhor venha abrir as portas, ó Deus, pessoas que precisam de uma cura, meu Deus, proteção sobre os lares, as famílias, ó Pai. Estamos vivendo um tempo de tanta insegurança, mas que o Senhor assim acalme o nosso coração, que nós possamos, ó Deus, nos sentir, ó Pai,
protegidos debaixo das suas mãos poderosas. Eu oro pela nossa cidade, meu Deus, tem misericórdia desse lugar, ó Pai. Meu Deus, tantos incidentes, ó Deus, que tem acontecido neste lugar, nós estamos agora apresentando cada uma dessas pessoas, nossas autoridades, que eles possam encontrar, ó Pai, uma saída para trazer, ó Deus, a calmaria nessa cidade, a paz, ó Deus. Nós estamos orando pelo Brasil, ó Pai, que também está enfrentando um momento crítico, difícil, ó Pai. Meu Deus, nós colocamos essa nação nas suas mãos, e as nações que estão em guerra, ó Pai, meu Deus, tem misericórdia daqueles povos, daquelas famílias, daquelas pessoas que estão sofrendo naquele momento, ó Pai, por causa, ó Deus, que alguns desses líderes, ó Deus, estão ali, ó Pai, em guerra, e que acaba afetando tantas famílias, ó Deus. Nós estamos orando, Pai. Eu oro pelo final de semana, que, ó Deus, estamos chegando, que seja um tempo, ó Pai, onde nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, celebrando a nossa vitória, a nossa conquista, Senhor Deus, através da sua cruz, ó Pai, e assim nós queremos aqui celebrarmos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Não precisa sentar, eu só vou dar os recados, mas não esqueça, amanhã, às 19 horas, tem a Imo Jovem, tá? Um trabalho dos nossos jovens, mas toda a igreja está convidada às 19 horas aqui no templo. Domingo, às 18 horas, encontro de celebração com a ceia do Senhor. É dia de celebrarmos a ceia, então você não pode faltar. E também traga o quilo do amor para abençoar famílias necessitadas. Domingo, então, às 18 horas, nós vamos aqui juntos celebrar a ceia do Senhor, tá certo? E na terça-feira da próxima semana, nós temos aqui a nossa reunião de alinhamento. Todos os líderes, todas as pessoas envolvidas nos ministérios, os voluntários, você está convocado a estar aqui, a não ser que você esteja doente, trabalhando, né? Impossibilitado de estar aqui. Eu gostaria que todos estivessem para nós estarmos aqui alinhando, né, esse ano que nós já estamos praticamente há 3 meses dele já e precisamos trabalhar, amém? Então na terça-feira nós vamos ter essa reunião, tá certo? 15 para as 8. Ah, pastor, por que 15 para as 8? Porque se eu marcar às 8 horas, tem um monte de gente que vai chegar às 8h15, né? Então eu marco 15 para as 8 e aí no máximo 8 horas a gente começa a reunião, tá bom? Certo, amados? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse tempo maravilhoso de estar aqui na sua presença, cultuando, adorando ao Senhor, Pai. Meu Deus, obrigado por esses amados irmãos que vieram aqui hoje e juntos nós estivermos aqui cantando, recebendo a sua palavra, orando, que o Senhor nos leve de volta para as nossas casas, nos dê uma noite tranquila, Pai, e que neste final de semana, o Senhor nos dê reuniões intensas e abençoadas nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos e até a próxima, queridos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação.